Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de ciências. No vídeo de hoje, discutiremos um pouco acerca de dois grupos de animais invertebrados, os platelmintos e os nematódeos. Apesar de serem dois grupos diferentes, esses representantes vão apresentar de certo modo características em comum, como por exemplo, o fato de alguns desses indivíduos serem classificados como vermes parasitas, ou seja, que se alojam no interior do corpo de outros seres e acabam roubando, absorvendo os nutrientes provenientes da alimentação que esses organismos hospedeiros ingerem. Com relação às diferenças, as características que vão diferenciar os representantes de cada um desses grupos, os platelmintos são vermes de corpo alongado e achatado, enquanto que os nematódeos são vermes de corpo alongado e cilíndrico, arredondado. Os representantes dos platelmintos, os mais conhecidos, são a tênia, mais conhecida como solitária, o esquistossomo e a planária. Tanto a tênia como o esquistossomo são vermes parasitas. Vão se desenvolver no interior do corpo de outros seres vivos e acarretar doenças ao seu hospedeiro. Já a planária é um verme de vida livre, que pode ser encontrado no ambiente, inclusive terrestre, mas com umidade, tá certo? Já em relação aos representantes dos nematódeos, nós temos o Ascaris, o Ancilóstomo e o Necator. Com relação à reprodução, então existem formas variadas de se reproduzirem esses organismos. Por exemplo, a tênia é um organismo hermafrodita, o que significa dizer que ela, além de ter a capacidade de sintetizar gametas de ambos os sexos, masculino e feminino, ela ainda consegue realizar a autofecundação. A tênia, por ser um organismo único no corpo de um organismo, daí o nome solitária, ela, na medida em que vai envelhecendo, vai crescendo, ela vai produzindo ovos e vai liberando esses ovos através das fezes de seu hospedeiro. De que forma? Vamos falar um pouquinho acerca do ciclo de vida de uma tênia para vocês entenderem melhor como funciona esse processo. Então, digamos que um homem contaminado, um homem que é portador dessa condição fisiológica, que abriga em seu organismo uma tênia, através de suas fezes, vai liberando os ovos da tênia. Essas fezes, muitas vezes, servirão de alimento, tanto para o gado como para o porco. No interior do corpo desses animais, do porco e do gado, o que vai acontecer? Esses ovos irão eclodir e as larvas ficarão aderidas, presas, fixas, junto à musculatura desses animais. Quando o homem posteriormente se alimenta da carne desses animais, da carne contaminada desses animais, essa larva no interior do corpo do homem vai se desenvolver, vai completar o seu ciclo e atingir a fase adulta. E aí o ciclo recomeça e vai continuar várias vezes, contaminando um número grande, inclusive, de pessoas, tá certo? Então existem duas espécies principais de tênia. A tênia solium, que é a que geralmente se desenvolve utilizando o porco como um hospedeiro intermediário, e a tênia saginata, que é a espécie que geralmente utiliza o gado, como um hospedeiro intermediário. Vale salientar que o hospedeiro definitivo para a tênia será o homem, será a espécie humana, que é onde ela vai ter condições de atingir a fase adulta, beleza? Então, vale lembrar que essa tênia, ela tem o seu corpo formado basicamente por duas estruturas. A cabeça, também chamada de escólex, que é onde estarão as ventosas, que serão usadas para fixar na parede do intestino do homem e absorvendo assim os seus nutrientes, e o corpo da tênia, que é formado por proglótides, por segmentos, onde cada proglótide tem a capacidade de produzir em seu interior ovos. Na medida em que vai crescendo, essa tênia vai liberando, essas proglótides, vai se desprendendo, e as proglótides serão eliminadas através das fezes, que mais uma vez, como já foi dito,
o porco ou o gado vai se alimentar dessas fezes contaminadas com os ovos eclodirão no seu interior, no seu organismo, as larvas ficarão presas à sua musculatura e, após abatido, quando o homem vai se alimentar dessa carne contaminada, acaba desenvolvendo geralmente a doença. Vale lembrar que essa carne contaminada, se ela for bem cozida, né, o processo de fervura, de cozimento, mata essas larvas. Então, fica aí a dica para vocês estarem sempre promovendo o cozimento adequado de todo o alimento que você ingere, beleza? É claro daqueles que são cozidos. No caso daqueles que são ingeridos sem passar por um processo de fervura, de cozimento, fazer a higienização adequada. A planária é um animal de vida livre, né? Então, ela vai apresentar como característica reprodutiva, além do fato de terem a condição de trocar gametas entre si, reproduzindo-se assim de forma sexuada, ainda apresentam a característica de se reproduzir assexuadamente. De que forma? Por um processo denominado de bipartição. Então, uma planária ela pode ter o seu corpo, né, partido várias vezes. Cada parte, cada fragmento do corpo de uma planária acaba se regenerando e dando origem a uma nova planária. Existem estudos que apontam que uma planária, inclusive, pode ser partida até 100 vezes e originar 100 novas planárias. Tá certo? Então, os ascaris, o ancilóstomo e o necator são 3 representantes dos nematóides que podem causar doenças, podem acarretar doenças junto ao organismo humano, junto à espécie humana, né? Desenvolvendo assim as doenças de ascaridíase, ancilostomose ou ancilostomíase e uma doença muito conhecida como doença do bicho geográfico, causada pelo necator. O necator que inclusive utiliza como hospedeiro também o gato e o cachorro, certo? Então preste atenção na forma como vocês criam, cuidam de animais domésticos, porque muitas vezes eles podem estar contaminados com esse verme e esse verme pode passar também para a espécie humana, né? A doença do bicho geográfico é uma doença em que esse verme vai caminhar abaixo da pele, formando uma espécie de ondulações na pele, né? Ela pode ser vista assim, uma espécie de ondulação, como se fosse o deslocamento promovido por esse animal, por esse invertebrado, logo formando uma espécie de desenho sobre a pele, por isso assim o nome de doença do bicho geográfico, fazendo uma espécie de alusão a um mapa geográfico, tá certo? Então, esses animais aqui, eles vão se reproduzir também de forma sexuada através da troca de material genético entre esses organismos e podem também causar doenças sérias se não tratadas corretamente. Uma das formas de nós lidarmos com a nossa saúde, impossibilitando assim do desenvolvimento de alguma condição fisiológica, de alguma doença provocada por esses organismos, é ter cuidado com o saneamento básico, né? A falta de saneamento básico geralmente acarreta no desenvolvimento dos ascaris lumbricoides no ambiente, que acabam promovendo a formação de lombrigas no intestino humano, e os ancilóstomos e o necator geralmente estão associados a alimentos que são ingeridos sem que seja feita a higienização correta. Então, lavar muito bem os alimentos como frutas, verduras, legumes antes da ingestão para evitar o desenvolvimento de doenças causadas por esses vermes, tá certo? Então esse foi o tema de hoje. A gente vai complementar com mais informações acerca deles junto à plataforma no chat online. Estou esperando por vocês para tirar qualquer dúvida. Então até a nossa próxima aula e obrigado pela atenção.